um e-mail. Eu vou deixar um e-mail para vocês entrarem em contato com o pessoal aqui, certo? Quem tiver com problema de acesso. Eu não sei se vocês já receberam esse e-mail, né? Mas existem 2 e-mails aí para vocês tratar sobre essas questões, problema de acesso ou situações gerais aí das aulas remotas, ok? Ok. Problemas que vocês estão tendo, coisa do tipo, dificuldade de acesso. Eu vou passar aqui para vocês, rapidinho. Deixa eu só procurar aqui Ô, professor, onde é que eles estão. o senhor tem que marcar Oi. aí para tomar um café de Fernando, viu? Não é cappuccino agora, não vem, não comete, não é cappuccino. Pronto. Ainda mais agora, oxe, A gente vai ter que tudo em marcar isso casa. Olha só, nada melhor do que essa aula em casa, meu amigo. A garrafa tá pronta aí da aula, Fernando. Tá, a patroa preparou o cappuccino. Melhor aula em casa, Fernando. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó. Vamos lá? Tô esperando só o link aí, professor, que o senhor vai botar o e-mail aí. Vou botar o link aqui agora. Suporte Google. Ó, você tem esse primeiro link aqui, né? É para você tratar sobre problema de acesso aí via Meu Senai. Pessoal que não está conseguindo, né, ter acesso às aulas, tem algum problema aí na agenda ou no Classroom e tal, você vai entrar em contato com esse e-mail aí. Ô, professor, Oi. licença aí. Não tem como o senhor passar aí o início, como em ter acesso diretamente ao Senai, O passo a meu passo? Senai, passo a passo, para passo? ver se ele consegue? Porque aí o senhor tem toda a ferramenta mais adequada, né? Então, Olha só, porque tem um pessoal que não está no Classroom, né? Porque se vocês observarem, eu botei um vídeo lá no Classroom, como é que faz. Mas eu posso passar assim, rapidinho. Pode dar essa gentilezazinha aí para ver se eles conseguem. Eu vou. Então, rapidinho, deixa eu só compartilhar. Deixa eu parar o compartilhamento do slide aqui. 2 minutos só não vai fazer diferença, não, para ver se eles conseguem. Porque tem uns que têm facilidade e tem outros que não têm. A verdade é essa. Eu sei. Eu vou compartilhar a tela aqui. E aí, Inicialmente está com o slide, mas deixa eu tirar aqui esse slide e compartilhar aqui uma tela. Vocês estão vendo a tela do meu Senai aí? Eu estou vendo bem, perfeito. Pronto. Então, quem está com dificuldade de acesso, galera, ó, vai fazer o quê? Chegou aqui no meu Senai, né? Botou lá meu Senai, .senai.br, né? Vai pedir lá seu login do Senai. Isso vocês já sabem, né? Coloca o login do meu Senai, que foi dado a vocês aí. Acessou, pronto. O que é que você vai fazer? Você vai para a agenda. Você vai lá, ó, ir para a agenda. Né? Clicou em ir para a agenda, o que acontece? Vai estar aqui a agenda bonitinha com os dias e os horários das aulas, né? E aí você basta clicar aqui, no caso, na aula correta, né? Para mim aparece várias aulas porque eu tenho outras turmas. Mas para vocês só vão aparecer aí as aulas da turma de vocês. Não, 2 Então, por exemplo, hoje quarta-feira, você vai chegar aqui, ó. Hoje é dia 20, né? Dia 20 tá aqui, quarta-feira. Você vai chegar aqui, ó, vai estar lá na sua agenda a aula de manutenção de suspensão em sistema de freio, suspensão e direção. Vai estar lá marcando 6h40, que é o horário que a gente começa, não é isso? Vai estar lá na agenda. Então, só vai clicar ir para a agenda. Chegou na agenda, já vai estar lá o horário da aula, 6h40, e o nome da aula. Você já sabe que o horário é 6h40, pronto. Clicou aqui na quarta-feira, na sua aula. Como eu crio o link antes, esse é o detalhe, né? Esse link fica aqui por quê? Porque eu crio antes da aula. Correto? Então, na hora da aula, já vai estar aqui gerado esse link. Então, você clicou na aula aqui, vai abrir uma aba aqui, ó, entrar com o Google Meet. Pronto. Clicou aqui em entrar com o Google Meet, já foi. Ele já vai direcionar para essa sala que vocês estão aí agora. Ok? Então, de novo, né?
Veio aqui em meu Senai, clicou em ir para a agenda aqui, ou no ícone da agenda aqui, tanto faz, né? Tanto faz, vai chegar no mesmo lugar. Ele vai te jogar lá na agenda. Você observa o dia, né? Quarta-feira, a data, dia 20. Vai no horário da sua aula, que é 6h40. Clicou aqui, já aparece a opção para você entrar com o Google Meet, ok? Então, aquele link que eu coloco no Classroom, por exemplo, é esse link daqui. Eu só pego daqui e colo lá, que é para poder o pessoal que não está conseguindo fazer o procedimento aí, conseguir entrar. Mas o procedimento é esse aqui, bem simples. Ok? Eu coloquei um videozinho com passo a passo lá no Classroom também. Para quem não chegou até agora, não viu esse procedimento aqui, tem um vídeo lá que eu coloquei para vocês. Ok? Conseguiram ouvir aí tranquilamente, verem tranquilamente? Beleza, beleza. Então, Essa página aí, professor, que eu tenho dúvida dessa página anterior, faça favor. na agenda, O senhor botou uma página ali que... Não, antes dessa. essa Não. aqui? Não. Bom, deixa eu ver que página era. Foi logo anterior a essa aí. Aqui Não. é o plano. Peraí. Eu estava aqui na agenda. O que eu fiz foi sair da agenda. Tá bom. Eu estava com essa aba aqui, ó. Aqui, essa daí eu conheço, beleza. Foi depois disso aqui? Foi. Não sei, acho que só clicou em algum local aí. Não, tudo bem, deixa quieto. Não, basicamente. Não. Eu voltei para cá. Não tem nenhuma outra etapa, não. Só essa aí mesmo. Tá tranquilo. Tranquilo, vamos lá. Então, deixa eu compartilhar de novo. Voltar aqui para compartilhar de novo meu slide. Deixa eu parar aqui a apresentação. Deixa eu desligar aqui meu vídeo. Pronto, estou compartilhando aí o slide. Beleza. Pronto. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. A gente parou, galera, na aula passada, a gente já falou sobre feixe de molas, né? Faltou complementar. Molas helicoidais, barra de torção, para aí a gente chegar no amortecedor, não foi isso? Me lembrei que foi isso. A gente já viu o feixe de molas, né? Pronto, beleza. Então vamos lá. O segundo tipo de molas que a gente vai ver aí é a mola, né, mais comum que existe aí. A maioria dos veículos, principalmente os veículos de passeio, elas são bastante utilizadas aí. E aí o que acontece? Esse tipo de mola aí, ele é construído, né, em espiral, né? Então essa mola é chamada de mola helicoidal, tem gente que chama também de mola espiral, também não está errado, né? Espiral, helicoidal, tanto faz. E aí o que acontece? Isso aqui é uma barra de... Oi? Pessoal, eu vou pedir para quem está com áudio só desligar aí um pouquinho, que às vezes o ruído ambiente acaba impedindo que os outros escutem. Mas pronto, tudo bem. Agora sim. Então vamos lá. Isso aqui é basicamente uma barra de aço enrolada, né? Em forma de espiras aí. Então o que acontece? Você acaba compactando muito
a utilização de espaço dessa mola. Então, é uma mola que ocupa menos espaço, ok? E, assim, dos 3 tipos de mola, é o que vai proporcionar mais conforto. Então, perceba, se eu utilizo o feixe de mola, é porque eu quero suportar peso, não é porque eu estou preocupado com conforto. Se eu uso mola helicoidal, não. Eu já estou priorizando mais o conforto e deixando de lado um pouco a questão do suporte de cargas. Então, essas molas possuem a mesma ação das molas parabólicas, que é a mesma coisa que feixe de molas, tá? Ouviu falar em mola parabólica? É o feixe de molas. E da barra de torção. Então, é a mesma ação, né? Vai ter aí a mesma finalidade, aquelas 2 funções macro que a gente viu, né? Que são as funções estática e dinâmica. Todas as 3 vão empenhar da mesma forma, ok? Então, existem diversos tipos de molas helicoidais aí que são fabricadas dessa forma, ok? Aí o projeto varia um pouco, a gente vai ver que, por exemplo, se eu observar essas molas que estão aqui embaixo, eu observo que, por exemplo, tanto o comprimento das molas aqui, ó, né, são diferentes. E se você observar, o passo aqui, né, o que a gente pode chamar de passo, que é essa distância aqui, ó, entre um elo e outro, também é diferente, né? Perceba. Então, isso aqui vai definir, por exemplo, as características de uma mola. Se ela vai ter uma amplitude muito elevada, ou se ela vai ser uma mola que vai trabalhar mais a frequência, ok? Se ela vai suportar mais ou menos cargas também. Isso aí vai ser definido por esses parâmetros aí, né? Então, você tem a rigidez da mola, você tem essa distância aqui de elo a elo. Tudo isso deve ser levado em consideração, mas isso aí na hora lá do projeto da fabricação da mola, né? Então, o seu formato também é responsável pela sua ação e resistência, né? Que é justamente isso. O formato da mola, se a mola é maior, se a mola ela tem o mesmo diâmetro. Então, perceba, se você observar essa mola aqui, né? Ela tem um diâmetro, né, X aqui. Chega aqui no final, ela cai um pouquinho o diâmetro, tá vendo? E diminui aqui. Você tem um diâmetro menor aqui, ele aumenta aqui. Já nessa aqui, você tem um diâmetro menor em cima, o diâmetro cresce um pouco aqui e depois volta a descer, né? Normalmente, isso eu vou falar mais para frente, mas só para a gente resumir. Normalmente, o que é que você ganha com uma mola, por exemplo, quando você altera o diâmetro? Né? Você muda basicamente as características. Uma mola com um diâmetro uniforme, por exemplo, o mesmo diâmetro do início ao fim a mola tem. Ela vai ter apenas uma característica, resistência, sim, João Vitor. Sim. Aí o que acontece? Se ela tivesse apenas um diâmetro uniforme, o que acontece? Ela teria apenas uma característica. Ou ela seria uma mola para conforto, né? E teria uma característica muito baixa para suportar cargas, ou ela apenas seria uma mola para suporte de cargas, mas priorizaria muito pouco o conforto. Quando você muda o diâmetro, quando você varia o diâmetro aqui, ao longo da mola, o que acontece? Você consegue dar a ela, por exemplo, duplas características. Ela pode ser uma mola, por exemplo, que quando tiver sem uma carga aplicada, ela consegue absorver muito bem as vibrações, ou seja, né, de uma certa forma, entre aspas, isso está voltado mais para o conforto. Porém, quando você adiciona carga, né, ela oferece uma resistência muito grande também. Então, a ideia de você utilizar molas com diâmetros diferentes aí, numa mesma mola, é esse. Você ter característica dupla, né? Muitas vezes isso aí é chamado de mola progressiva, né? Quanto mais peso você coloca, né, mais ela acaba resistindo a uma quantidade superior de peso. Quando você não coloca peso, né, ela vai trabalhar aí o conforto dos ocupantes, digamos assim. Então, né, são molas feitas com a vareta de aço enroladas, né, basicamente é isso aí. E a gente sabe que, como qualquer mola, né, a energia da força externa é armazenada, né? E o choque, ele é amortecido de certa forma, né? Mas eu não gosto nem de utilizar essa palavra amortecido. Mas o choque, ele é absorvido,
ok? Porque, de certa forma, uma vez que o pneu sofreu um choque, por exemplo, o sistema de suspensão sofreu um choque, não é que esse choque ele vai ser absorvido pela mola e acabou. Né? Ele vai ser amortecido e acabou, vai eliminar essa movimentação. Não. Depois que eu passei por esse obstáculo que provocou o choque, essa mola mesmo que armazenou essa energia, ela vai devolver para a carroceria, né? Por isso que se só tiver a mola, por exemplo, no veículo, a carroceria tende a ficar oscilando muito. Correto? Mas ela armazena, sim, parte da energia aí das vibrações. Aí o que acontece, né? Aí a gente chega naquela parte que a gente estava conversando, que são as molas chamadas molas progressivas, né? E aí toda aquela teoria que eu citei aqui, né? Se uma mola for feita, né, com uma vareta de aço com um diâmetro uniforme, né? Ou seja, se eu pego uma mola e eu faço ela com o mesmo diâmetro aqui, ó, do início ao fim, né? O que acontece? Isso significa que se eu pensei, né, num material para tornar uma mola macia, ela só vai se comportar como uma mola macia. Ela não vai ter rigidez suficiente para suportar muito peso, né, para absorver vibrações quando você tiver com um determinado peso acoplado lá ao veículo. Ou seja, o veículo vai ficar mais duro, né, com pouco conforto quando você tiver com muita carga. Ou também, né, se eu faço uma mola com diâmetro uniforme, pensando nela assim uma mola rígida, né, ela só vai ter características de mola rígida. Ou seja, né, quando eu tenho uma mola com diâmetro uniforme, é isso aí. Eu não consigo oferecer mais de uma característica, por exemplo, para a mola. Por isso que normalmente hoje em dia, se você observar a mola dos veículos, ela não tem um diâmetro uniforme. Se cortar alguma volta, bom, como a característica, Vitor, da mola, ela é projetada com um valor X aqui, deixa eu apagar isso aqui. Como ela é projetada em todos os cálculos e características delas, e não estou conseguindo aqui. São pensados com base no comprimento final da mola, né? Se você corta um elo, a mola agora vai ter esse comprimento aqui, ó. Cortei esse elo. O que acontece? Todas as características, tanto de conforto, tanto quanto de suporte de cargas, ela vai mudar. Ou seja, você não vai ter mais a mesma eficiência que foi projetada lá no início com o comprimento inicial. Ok? E aí o que acontece? Normalmente, quando você corta um elo desse aí, a tendência é o conforto ser reduzido. Porque, observe, você vai colocar uma mola com um tamanho menor sobre o mesmo peso, né, quando você tinha o comprimento original da mola. Então, o que acontece é que ela vai ficar um pouco mais rígida, digamos assim, e aí vai oferecer menos conforto do que o convencional, ok? A tendência é oferecer menos conforto. Por isso que esses caras, às vezes, quando rebaixa o veículo, perde um pouquinho de conforto. E a suspensão de roça aqui é regular. Pô, eu fiquei de passar um vídeo para vocês, não passei, né? Eu vou passar um vídeo que fala disso aí. A suspensão de rosca, galera, é porque no amortecedor, eu não tenho aqui no slide, mas eu vou mostrar um vídeo. No amortecedor, você tem uma porca, né? Que você consegue movimentar essa porca para comprimir mais a mola ou soltar mais a mola. Aí, quando você comprime a mola, o que acontece? A altura do veículo em relação ao solo fica mais baixa. Sim, normalmente você tem um sextavado lá, Rodrigo, que você consegue, por exemplo, ajustar. Você vai ter lá um sextavado, onde você consegue ajustar, nesse caso, manualmente mesmo. Você pode ajustar a altura. E aí você tem outros exemplos, por exemplo, né? Você tem outros exemplos de suspensão ajustável, por exemplo, com uma suspensão hidráulica, né? Pronto, ó, o Diego tá falando aí, quando os caras cortam a mola, ficam pulando, ela fica mais rígida, e aí a característica de uma mola mais rígida é oferecer maior frequência, né? Então a carroceria tende a pular mais.
Também perde a estabilidade, né, professor? Sim, Matheus, é fácil de ajustar, sim. É fácil de ajustar. Como o acesso é bem fácil ao amortecedor, você vê claramente o ajuste lá, bem simples. Depois eu vou... Vocês me lembram de eu passar esse vídeo para vocês. Bom, e aí o que acontece? Quando eu uso uma mola com diâmetro que não é uniforme, né, ou seja, em constante mudança, então perceba, ó, o diâmetro aqui é menor em cima, né? E chega aqui embaixo o diâmetro é maior. Então eu já consigo ter características duplas aí para essa mola, né? Então o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui, né? Uma mola com vareta, né? Em que o diâmetro está em constante mudança, ou seja, começa com o diâmetro mais fino até o diâmetro mais grosso, né? E aí o que acontece? Na prática, as extremidades da mola vão ter uma constante de mola mais baixa, de mola mais macia do que no centro, porque o centro já vai ter um diâmetro um pouco maior. E aí o que acontece? Sobre cargas leves, ou seja, quando não tem um peso aplicado, as extremidades da mola vão se contrair, né? Vão exercer lá a função de absorver o choque nessas condições. Por outro lado, como você tem um reforço na parte central, que o diâmetro é maior, o que acontece? Você tem uma rigidez necessária para suportar as cargas, ou seja, o centro segura a barra das cargas enquanto as extremidades continuam a absorver vibrações. Então eu tenho como se fosse uma situação dupla das molas aí, quando eu tenho uma variação no diâmetro, ok? Então a ideia de utilizar molas com diâmetros diferentes é esse. Você vai ter uma dupla característica das molas aí. Ao mesmo tempo que ela consegue suportar peso, ela consegue também ser eficiente em promover conforto, de certa forma, aí para os ocupantes. Perde a estabilidade, professor? Se cortar, no caso? Oi? Perde a estabilidade cortando as molas? Se perde a estabilidade. Assim, se você tem vários fatores para você pensar. Quer ver um que é principal? Normalmente o pessoal não faz esse tipo de trabalho para conseguir isso. Muitos nem sabem. Mas isso é uma verdade. Por exemplo, lembra que eu falei que por inércia, quando você vai fazer uma curva, por exemplo, a tendência natural do veículo é rolar para fora da curva? Por isso que quando você vai fazer uma curva muito rápido, a depender, o cara capota o carro, né? Ele vai embora. Por que aquilo ali acontece? É um efeito rolagem que a gente diz, né? Isso é inércia, né? Tudo que está em movimento tende a continuar em movimento. Então, se o carro está andando para frente, a tendência natural é ele querer continuar andando para frente. Quando você joga o volante para o lado para ele fazer a curva, o veículo em si, ele tende a querer continuar a sair pela tangente. Por isso que há uma tendência do carro capotar. E esse efeito rolagem é maior, por exemplo, quanto maior for o centro de gravidade do corpo em questão. Então, um veículo muito alto possui o centro de gravidade, por exemplo, num ponto mais elevado. Então, há uma tendência maior de haver perda de estabilidade, por exemplo, nesse tipo de movimentação, principalmente nas curvas. Porque o carro mais alto tem uma tendência maior de capotar, por exemplo. Disso aí eu digo com propriedade, que é verdade. Que a força centrífuga faz com que ele realmente saia da pista, mesmo sem... Exatamente. Pela minha experiência que eu tenho, isso aí eu posso falar com propriedade. Pegado é um problema sério, ônibus principalmente. Para você entrar numa curva com um ônibus, se ele for e se ele não tiver mesmo aprumado, alinhado, ele sai mesmo. Pronto, perfeito. E aí o que acontece? Quando você corta a mola, você não vai reduzir a altura do veículo, então você reduz o centro de gravidade, então assim, de uma certa forma você acaba ganhando um pouco mais de estabilidade nessa questão, nesse quesito, ok? Mas enfim, ninguém faz esse procedimento com esse pensamento, né? Professor? Oi. Nesse caso, você ganha estabilidade ou você ganha aerodinâmica quando você rebaixa o carro?
cortando a mola, no caso. Porque, realmente, quando você rebaixa o carro com, no caso, uma suspensão, digamos assim, preparada, um amortecedor no tamanho certo e a mola no Sim, tamanho apropriado, aí sim eu acredito que você ganha estabilidade. Porque você entra na curva, o seu carro, por estar com a mola cortada, ele não vai quicar, entendeu? Porque sim, você sim, andando com a mola cortada no dia a dia, cortada, no caso, sem trabalhar amortecedor nem sim, nada, ele vai sim. quicar. Eu acredito que se você entrar numa curva com o carro com a mola cortada sem mexer no resto, com certeza ele também Não, vai ter problema. perfeito. O que acontece? Eu considerei aqui, por exemplo, eu só coloquei o exemplo aqui do corte da mola. Agora, não citei, por exemplo, né? Que quando você corta uma mola, perceba, o amortecedor ele foi projetado para trabalhar em conjunto com as molas. Então, se você corta a mola, você comprime muito o amortecedor, por exemplo. Né? Então, o amortecedor ele trabalha muito esforçado e aí ele vai, com um tempo bem curto, perder sua vida útil. E aí, por exemplo, quando você tem uma mola cortada, obrigatoriamente, né? Se você não modifica o amortecedor, ele vai embora rápido. Se ele vai embora rápido, você perde todo aquele quesito que eu citei aí de estabilidade, ok? Então, por isso que não é aconselhado você fazer isso, ok? Mas, por exemplo, se você corta uma mola, né? E você mexe, altera, por exemplo, o conjunto de amortecedor, né? Você consegue corrigir esses problemas aí em outros ajustes. Aí você acaba ganhando um pouco mais de estabilidade, ok? Se você fizer da forma certa, você acaba ganhando sim. Se você fizer da forma errada, simplesmente apenas cortar as molas, por exemplo, aí Professor, você vai ter uma situação negativa aí. professor, tem um Diga, ponto aí importantíssimo nessa questão da redução da mola, né? diga. Uma coisa é que a especificação do fabricante, ela vai dar, vamos supor aqui que eu não sei qual o tamanho de uma mola, mas vamos dizer que seja aí 40 centímetros. Certo. E a pessoa vai lá e tira 10 centímetros. Sim. A mola dentro do conjunto vai ficar folgada. Ela não vai ter aquela pressão, né, que ela tem normalmente com a especificação do fabricante. E aí, inclusive nas curvas, você não vai ter a suspensão ajustada, ela vai ficar folgada, né? Quando cortam, né? Faz Sim. isso é um crime que eu acho. Mas, Exato. enfim, né? Porque é muito perigoso. As pessoas não têm ideia da dimensão do perigo que é. Se uma mola dessa você tiver em alta velocidade e você bater num buraco e quebrar, dificilmente o cara consegue controlar o carro. Então, Exato. e quando você faz isso aí propositalmente, deixa numa condição de perigo, eu costumo dizer que é suicídio, né? Mas, enfim, o primeiro ponto que eu acho, né, que deve ser levado em consideração é o tamanho, a pressão dessa mola dentro do sistema, que ele tem vamos dizer assim, um movimento, né, um jogo, né, já determinado pelo fabricante, né? Não só pelo conforto, mas também pela estabilidade, todos os outros pontos que também devem ser considerados, né? Exato. Perfeito. É isso aí mesmo. Por isso que normalmente, aí para evitar essa folga aí, o que acontece? Normalmente, porque essa folga que você fala é porque você pode atingir, por exemplo, lá a limitação do amortecedor e tal. Aí muitas vezes o pessoal modifica também o amortecedor, né, para não ter esse problema. Assim, acaba corrigindo parte do problema, mas enfim, no geral, você acaba tendo perdas de qualquer forma, né? Assim, o menor dos males é quando você, por exemplo, compra um kit de reparação já preparado, sem fazer esse corte aí, porque não existe. Você simplesmente chega lá, fazer um corte e acabou. Aí corta o amortecedor também, ajusta tudo e bota para rodar. Não, né? Então, se quer fazer uma adaptação, faz, né? Dentro das normas aí. Então, existe kit, né? Esportivo aí, onde você compra uma mola reduzida, porém, você já compra também com amortecedor reduzido num nível para trabalhar com eficiência com essa mola que foi reduzida também. Ok? Então, é um assunto, né? Que envolve muitos prós e contras aí. Muita gente gosta, mas enfim, né? A gente tem que falar que não pode ser também de qualquer jeito, né?
Mas vamos lá. Ô, professor, Então, olha aí, ó. Oi. professor, por gentileza, só uma dúvida, porque na aula passada eu estava sem a opção do microfone aqui, rapaz, e eu tenho uma dúvida referente à suspensão antiga. Se você puder me ajudar, se eu puder também explicar como o ocorrido, né? Tipo, eu já vi, se eu não me engano, é mais veículos da Fiat. Eu já vi em diversos modelos de carro da Fiat. Você sair, vamos um exemplo, o carro parado, ele tá certinho. Você vê ele assim parado na posição, como você falou, estática, Sim. né? Estática lá, tá paradinho, tá beleza, altura tranquilo. Quando o cara sai de primeira, não precisa ser tipo arranque forte, mas ele sai de primeira, a frente levanta de uma proporção que parece não ser normal, e chega aos pneus, eles vão virando como se fosse de forma negativa, né? Sim. E isso quando você vai na frenagem também, a frente baixa demais e os pneus dão aquela negativada. Isso eu já vi em vários modelos de carro e não é possível que isso seja normal. Quando acontece isso, esse problema costuma ser em que peça da suspensão? Porque eu fico olhando assim, fico imaginando, o que será isso aí? Porque eu não entendo. Tem carros que, dependendo do arranque do carro, o cara arrancar, o pneu chega a canta porque ele fica comendo como se fosse só a ponta da parte externa. Não sei se eu consegui Pronto. identificar aí, mas... Isso aí envolve questão de geometria, né? A gente vai falar mais para frente sobre geometria, que é a questão do alinhamento, ok? E a gente vai ver que no veículo você tem alguns ângulos específicos, né? Essa variação na abertura dos pneus aí, por exemplo, que você fala, é o que a gente chama de camber, né? E esse camber, muitas vezes, ele pode variar em função da movimentação do veículo. Então, a abertura das rodas, né? Quando você olha para um veículo que as rodas não estão, né, certinhas, retinhas, elas estão, né, a parte de cima está mais para dentro, mais para fora. Isso aí é basicamente para tentar distribuir o peso do veículo de forma uniforme em relação aos pneus. Então, muitas vezes, o cara pode ter um problema de geometria, né? O cara tem um problema, tem um câmbio incorreto, só que muitas vezes esse problema de câmbio incorreto, que pode ser causado, por exemplo, por um empeno em algum elemento, seja ele no amortecedor, ou algum componente da direção, braço axial, enfim. Tem vários elementos que podem causar esse problema aí de geometria. E muitas vezes isso só vai se mostrar de forma clara quando você está tracionando o veículo, quando você está movimentando o veículo para frente, ou quando você está aplicando uma frenagem, né? Porque são duas situações onde você vai ter uma carga excessiva, né? Seja ela movimentando o veículo para frente ou tentando jogar o veículo para trás. E quando você realiza uma frenagem, você tenta jogar o veículo para trás, né? É uma força no sentido oposto. E aí, toda vez que você exerce, por exemplo, uma situação de tração, há uma tendência natural, por exemplo, da geometria do veículo ser afetada, né? Então, a gente vai ver isso mais para frente, né? Por exemplo, durante uma aceleração, a depender de onde o veículo tem uma tração, se é dianteira ou se é traseira, há uma tendência natural das rodas convergirem, por exemplo, né? Delas fecharem. Então, o que acontece? Se o cara tem um problema de geometria no veículo, durante esses processos de aceleração, de frenagem, isso vai ocorrer. E a gente vê, por exemplo, se o cara faz uma curva, gira o volante para um lado, gira o volante para o outro, se você reparar, mesmo num veículo com geometria perfeita, né, essa abertura das rodas ela é visível, é bem visível. Né? O veículo, quando faz curva, por exemplo, o alinhamento das rodas ele não fica o mesmo do veículo de forma reta. Né? Se vocês conseguirem observar, principalmente nas práticas que vocês vão ter aí de alinhamento e tal, vocês vão conseguir observar isso. Então, se o cara tem um problema de geometria de suspensão, isso aí vai ser muito nítido, por exemplo, principalmente nas acelerações e nas frenagens, ok? Não sei se foi isso que você perguntou, mas tem muito a ver com a geometria. Eu achava muito estranho porque, assim, de forma estática,
o carro está normal. E quando é questão assim de alinhamento, se fosse pneu muito aberto, muito fechado, você até parado, você consegue visualizar, né? Eu falei, rapaz, o que é que acontece? Isso eu já vi em diversos carros. Costuma ser com carros assim, bem de idade, carros bem velhos. Aí eu não sei se é alguma coisa da idade mesmo ou falta de manutenção, que eu fico... Sabe por quê? Aí eu vou comentar um pouquinho aqui, mas é rápido. Isso eu ia comentar lá em alinhamento, mas enfim. Como há uma tendência natural, como eu citei, por exemplo, de quando você acelera, ele convergir, né? De quando você aplica uma frenagem, ele divergir. Então, há uma diferença muito grande aí, em termos de ângulos, né? Que é a parte de geometria de suspensão de direção aí. E isso era muito comum, por exemplo, em veículos antigos. Por isso que você cita assim os veículos antigos. Porque o pessoal fazia como, poxa, se quando eu acelerar, né, as rodas tendem a convergir, eu vou colocar elas um pouco divergentes para quando eu acelerar, elas fecharem e ficarem na situação normal, né? Era muito comum antigamente. Hoje em dia, você já consegue trabalhar isso aí, né? A engenharia já consegue trabalhar isso aí de uma forma muito sucinta. Então, você percebe pouca variação hoje em dia nos veículos mais novos, né? Então, praticamente, você olha um veículo, a roda está retinha lá em relação ao solo. Na verdade, não está, a gente vai ver que não está. São algumas, não são nem graus, né? É uma divisão de graus, que são minutos que as rodas estão um pouco mais para fora ou mais para dentro. Mas nos antigos, como você não tinha essa visão ampliada, o que acontecia? O pessoal botava determinada geometria com o veículo estático para quando você mover o veículo, por exemplo, acontecer essa correção de forma dinâmica. Era muito comum nos veículos antigos isso aí. Ok? Ok. Obrigado, viu? Desculpa aí os colegas Valeu, pela interrupção aí, mas foi não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Professor? Mas aí a gente fala mais quando chegar lá em alinhamento mesmo, a gente vai ver isso aí. Diga. Só para eu ter uma noção, assim, quando você fala em geometria da suspensão, você quer dizer mais ou menos o quê? São ângulos referentes ao alinhamento do veículo, que a gente vai ver. Camber, caster, KPI, convergência, ok? A gente vai falar disso ainda. Isso mais o alinhamento no caso da suspensão, né? Isso. Você pode pensar assim, falando em geometria, é alinhamento. Tudo bem. Okay? Não é porque eu entendi o que ele falou, porque eu já presenciei essas coisas. Tipo assim, uma prima minha, ela tinha um Uno, naquela época que saiu o novo Uno. E o carro novo, realmente, quando você arrancava, não sei se era por causa da potência do motor. Ele era 1.4 para um carro pequeno. É um motor relativamente potente. Realmente, quando você arrancava, tipo assim, o fundo sentava e a frente suspendia significativamente, entendeu? Isso era nítido, ver até dentro do carro. Até com uma pessoa no volante você percebia isso. Isso tem a ver realmente com o desgaste, com alguma coisa, porque, como ele falou, acho que isso é uma característica dos carros. Pode estar relacionado com isso. E pode estar relacionado também com uma diferença de constante das molas aí, né? Porque você sabe que quando você acelera o veículo, por exemplo, todo o peso é deslocado para trás, né? Quando você freia, todo o peso é deslocado para frente. Então, já há uma naturalidade, digamos assim, né? Que se não fosse corrigida, a gente já veria, claro, o fundo descer um pouquinho, porque isso é natural, né? Toda a carga vai ser deslocada para lá, para o eixo traseiro. Quando você freia, é o contrário. Toda a carga é deslocada para frente. Por isso que os veículos têm, por exemplo, a eficiência de frenagem maior na dianteira do que na traseira, né? Professor, tem um ponto também que precisa ser levado em consideração. Na suspensão dos veículos, assim, digamos assim, populares, né? Ele não tem aquela barra estabilizadora que ajuda, né, a manter a suspensão no chão, mas, vamos dizer assim, com maior estabilidade. Esses carros que não tem essa mola essa barra estabilizadora, quando você arranca, ela realmente levanta à frente. Mas as que tem a barra estabilizadora, isso quase que não acontece. Ela se mantém praticamente mais, vamos dizer, sentada ali no chão, entendeu? Assim, eu já conheço um pouquinho da suspensão, essa parte de, vamos dizer assim, o deslocamento das rodas, né, que ela abre toda quando tem a arrancada. Normalmente carros que não têm essa barra estabilizadora. As que tem, dificilmente faz isso.
esse é um ponto também, além do já citado, que leva em consideração também. Pronto. Olha só, eu só vou falar um ponto. Tem a ver, sim, com a baixa estabilizadora, mas, assim, a ação da baixa estabilizadora ela é mais enfática quando você realiza curvas, ok? A intenção da baixa estabilizadora é minimizar aquele efeito rolagem que eu falei anteriormente, ok? Então, quando você entra numa curva, ela age, ela segura um lado, né, para o veículo não ter uma tendência muito grande de rolar para fora da curva, por exemplo. Essa é a função master aí da baixa estabilizadora, ok? Ela pode ajudar, sim, nesse quesito, né, que vocês estão colocando aí. Porém, assim, ela tem uma ação mais corretiva para as curvas. Beleza? Ô, professor, tá me Oi. ouvindo? Tô Tipo ouvindo. assim, ó. Meu pai tem uma Fiorino. Aí ele, na troca do amortecedor, o amortecedor que tava nela quando ele comprou foi um amortecedor de Uno. Sim. Aí ele pegou e comprou um amortecedor original de Fiorino, que deve ter um curso maior do trabalho dele, né? Sim. Aí, quando ele trocou, a frente do carro ficou mais alta e ele começou a fazer esse tipo de movimento de quando ele sai, dá partida no carro e sai, a roda fica dando cambagem positiva toda hora. Aí ela fica levantando demais a frente e quando ele tava com esse amortecedor de Uno, não acontecia isso. Porque é o seguinte, ó um ponto, né? A gente está em suspensão, então você está louco. Qualquer elemento que você substitui no sistema de suspensão, obrigatoriamente você tem que realizar alinhamento no veículo. Porque você já mudou toda a geometria da suspensão. Se você botou um amortecedor com um curso um pouquinho maior, um pouquinho menor, já alterou aí. Pense, se você mexer besteira, milímetros, pouca coisa, você já muda na geometria um ângulo considerável. Né? A gente vai ver isso aí. Na prática, você vê que, quando você vai realizar o alinhamento lá, você mexe um pouquinho no conjunto de suspensão lá, você já altera de uma forma muito grande os valores do camber, casta, enfim. Então, se você alterou um componente como esse aí, isso aí vai ocorrer naturalmente. E é para ocorrer isso aí mesmo. Você vai mudar todo o processo de geometria aí. Ok? Então, por exemplo, você tira o amortecedor. Tem que fazer. Você estava com o amortecedor de Uno. Aí você foi lá e, por exemplo, realizou um determinado alinhamento. Deixou o carro alinhado, beleza. Com os ângulos todos dentro dos padrões. Você apenas trocou o amortecedor com um curso maior. Aí você já perdeu todo o alinhamento. Aí um abraço. Entendi, beleza. O professor? Oi. Eu trabalhei em casa de peça e os amortecedores de Uno, Fiorino, vinha marcado como o mesmo. Nunca veio com diferença, não. Não sabia que tinha o de Uno e o de Fiorino, não. Assim, eu não tenho, assim, essa resposta como verdadeira. Não vou saber, assim, em termos da peça, se era a mesma. Mas qualquer, assim, se tratando de qualquer modificação, né? Às vezes, se a peça for a mesma, mas a posição de montagem for um pouquinho diferente, né? Alguma coisinha for diferente e você modificar ali, já era. Entendeu? Não sei se realmente é o mesmo exatamente, se a montagem era exatamente a mesma, mas, enfim, né? Para essa situação que ele comentou aí, se houve alteração apenas em modificar o amortecedor, você já modificou toda a parte de ângulos aí da geometria. Ô, professor, Oi. nesse caso aí que o colega falou sobre a suspensão aí do amortecedor do Fiorino e do Uno, às vezes só muda só o batedor. O encaixe que a mola pega, só o batedor lá em cima ou embaixo. Sim. A diferença é isso. Pronto. Então, assim, pelo que os colegas estão citando aí, não tem uma modificação muito grande em termos, né? Então, o que acontece o colega citou agora que a única diferença é apenas o batente lá, né? Bom, normalmente o batente não influencia
na altura estática, por exemplo, do veículo. Ele só vai influenciar para a altura final, né? Porque ele é como limitador. Então, o batente ele limita o fechamento total do amortecedor. Assim, em algumas situações, você pode até ter uma modificação da geometria, mas por esse lado, com essas características apresentadas, não ia ter uma variação muito grande. Mas, enfim, até a própria montagem, ou só o fato de você remover o amortecedor e instalar no local de novo, você já perde geometria, tá? Só comentando aí. Você já perde, você já tem que fazer alinhamento novamente. Era isso que eu ia dizer, professor, que o ponto principal aí, porque como o colega falou aí, que alterou a altura do carro, o amortecedor em si, ele não altera. Ele não faz não altera, não. De forma estática, ele não altera. Aí só quem altera é se o cara colocar um coxinho, um batente diferente, que é a mola, né, que sustenta e dá essa diferença, ou fora isso não vai alterar a altura, né? Agora, a questão aí de montagem, aí que vai implicar aí ou não na geometria da suspensão dianteira, né? Isso. Mas, enfim, vamos dar uma adiantada aqui no slide. A gente conversou muito aí sobre esse ponto. Mas quando chegar lá em geometria, a gente comenta mais sobre isso aí. Elementos que variam a geometria e tal. Mas vamos resumir aqui. Então, aqui eu tenho 3 situações, ok? Então, observe que essa mola aqui, por exemplo, né? Ela tem um diâmetro diferente aqui em cima, né? Do que aqui na parte central. Aqui, por exemplo, eu tenho uma distância diferente, ó. Eu tenho um passo aqui, que é bem considerável, essa distância aqui, ó. E aqui eu tenho um passo já diferente, ó. Porque a distância já é modificada aqui, ó. Então eu vou ter dupla característica nessa mola. Ela vai conseguir suportar carga e, ao mesmo tempo, absorver vibrações aí com eficiência, ok? A mesma coisa daqui. Só que aqui eu variei o passo, né? E aqui eu variei o diâmetro, ok? Aqui a mesma coisa, eu variei um pouco o passo também, né? Tem esse passo aqui, que é diferente desse passo aqui, que é diferente desse passo aqui, né? Então, eu vou subindo e vou aumentando o passo aqui. Isso aqui é para dar dupla característica para a mola, ok? Então, viu uma mola desse tipo aí, já sabe que é uma mola progressiva, que é uma mola que vai apresentar características diferentes aí. Então, basicamente, é isso aqui, né? Isso aqui só mostra a curva de flexibilidade, né? Então, ela tem uma flexibilidade específica, né? E aí, quando chega num ponto, né, uma compressão que você fez na mola, uma carga maior que você botou, chega um ponto que ela acaba, né, modificando essa curva aqui, ó, e, tipo, suportando melhor, digamos assim, cargas elevadas, né? Você colocou um determinado peso no veículo, ela consegue absorver as vibrações tranquilamente. Você adicionou peso, ela se comporta diferente, para mesmo com essa adição de peso, ela conseguir continuar absorvendo vibrações de forma eficiente. Essa é a ideia desse tipo de mola. Aí tem alguns tipos, né? Essa aqui dá para ver que ela é bastante cônica, né? Enfim. Então, o emprego da mola helicoidal em substituição ao feixe de molas, né, oferece as seguintes vantagens, né? Fácil fabricação, muito mais simples do que o feixe de molas. Então, eu tenho apenas uma barra enrolada, não tenho várias lâminas, enfim. Ocupa menos espaço, muito menos espaço. Pesa menos e não causa atritos. Que atritos são esses que a gente falou? Quando você tinha mola helicoidal, você tinha uma barra em cima da outra aqui, né? Embaixo da outra, uma em cima da outra. Então, quando havia movimentação da suspensão, você tinha lá o atrito entre uma lâmina e outra aqui, né? Que você não tem na mola helicoidal. Olha aí. Então, alguns problemas dos que a gente citou aí, né? Desde corrosão excessiva até a própria trinca, né? Então, são problemas que estão sujeitos aí às molas. Ou eu poderia ter apenas uma marcação aqui, galera. Ó. Isso aqui estaria sem tinta, né? Aqui em cima, sem a tinta. Aqui embaixo, né? Estaria também sem a tinta. Dando a entender que um elo encostou no outro, né? E se um elo encostou no outro, já era. Eu já tenho que substituir
o meu conjunto de molas aí. Correto? Professor, por gentileza, me passa uma informação aí. Para a pessoa tirar a medida de uma mola, qual é aonde é que o local específico para medir uma mola? Qual é a dimensão dela real? Assim, depende. Quando você fala de mola, você tem várias possibilidades. Você tem várias medições, né? Você tem a medição dela, digamos assim, em repouso, que é a mola sem nenhum tipo de carga aplicada. Você tem a medição da mola, né? No início da pré-carga. O que é essa pré-carga que a gente chama? É uma determinada força que comprime a mola até ela, digamos assim, modificar o seu comprimento normalmente só em 25 milímetros, né? Então você comprime ela até uma determinada pré-carga e você mede a altura dessa mola. Então não existe apenas uma altura, né? Tem várias alturas que são levadas em considerações aí, no projeto de uma mola, por exemplo. Mas assim, essa informação você só acha no fabricante da mola. Ok? Então é quem trabalha com suspensão, né? Oi? É quem trabalha com suspensão, não é isso? Não, aí é quem trabalha, só os fabricantes mesmo que a gente vai achar essas informações aí, viu? Só no catálogo da peça lá do fabricante que a gente vai achar. Não tem jeito. Ok, obrigado. Pronto, o terceiro tipo aí, galera, é a nossa barra de torção, ok? Então, a barra de torção, muitas vezes você chega num veículo que possui esse tipo de mola e fica procurando a mola assim, não vê mola helicoidal, não vê feixe de mola, porém vai ter aplicado lá a barra de torção, né? Hoje é bem comum, já citei. Como é que ela trabalha? Uma parte dela, né, ela é uma barra mesmo cilíndrica, uma parte dela vai estar fixa na carroceria, na estrutura da carroceria. Então perceba que tem um estriado aqui, ó, e aí eu tenho um paralelepípedo aqui desenhado, né? Para indicar que, por exemplo, é o chassi do veículo, é a estrutura principal. Então, uma parte da barra vai presa em algum ponto da estrutura do veículo e o outro lado aqui, ó, que é esse lado aqui, ele vai fixado, preso aí em algum elemento da suspensão. Normalmente, esse lado aqui é aplicado lá nas bandejas, ok? Vou mostrar um exemplo aqui. Então, observe esse exemplo aqui, né? Eu tenho a estrutura principal do veículo aqui. Tá vendo? Tenho a minha estrutura aqui em amarelo. E eu tenho a minha barra de torção aqui, ó, em vermelho. E aqui tá a bandeja, ó. Deixa eu permitir um colega aqui entrar. Então, o que acontece? Se você observar, o movimento dessa bandeja aqui vai ser para cima e para baixo, não é isso? Ela vai fazer esse movimento de subida e descida. E quando essa bandeja subir e descer, perceba que nesse ponto, ela vai ter esse movimento de subida e descida. Porém, nesse ponto onde está o parafuso aqui, você vai ter movimento de subida e descida. Qual o movimento que vai ter naquele ponto do parafuso ali? Vai ser fixo esse ponto aí. Vai ser fixo. Ele só vai rotacionar. Perceba. Exatamente. Só vai rotacionar. E tanto é que aí é duas buchas, né, extremidade. Oi? Aí é duas buchas, né? Exato. São duas buchas. É a parte interna e a parte externa. Isso. O que acontece? Nesse exemplo aqui, ó, a barra de torção vai estar concêntrica com esses parafusos aqui, ó. Né? Então, se eu traçar uma linha aqui, ó, ela vai até a minha barra de torção. Então, se nessa região aqui eu só tenho movimento de torção, a minha barra aqui, eu também só vou ter movimento de torção, de rotação. Por isso que ela é uma barra de torção. Então, quando a bandeja subir ou descer, o que vai acontecer com essa barra aqui? Ela vai torcer, né? E ela já é uma barra apropriada para resistir muito à torção. Então, quando você adiciona um peso no veículo, por exemplo, com as movimentações, né, do veículo em relação ao solo, essa bandeja ela vai tender a subir ou descer.
Quem é que vai estar suportando essa carga, esse peso do veículo aí? É justamente essa barra de torção. Ela vai suportar como se ela está aí de lado, enfim. Ela vai suportar através da resistência à torção. Ok? Quando a altura do veículo tentar sair do especificado, essa barra torce e através dessa torção, ela consegue segurar aí, digamos assim, sustentar o peso da carroceria. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui, acho que eu tenho. Olha aí. Então eu tenho um ponto fixo aqui na carroceria, né? Onde uma parte da barra vai estar fixada e o outro está lá na bandeja inferior, perceba, no ponto do parafuso, lá no ponto de giro. Então, quando a roda subir aqui, ó, ou descer, o que acontece? Essa barra aqui torce. E ela tem uma alta resistência à torção, que é justamente para isso. Não é para deixar ficar girando o tempo todo, não. É para ela tentar segurar essa carga que vai estar se movimentando para cima e para baixo aí. Pronto, olha lá, o Vitor disse que entendeu agora. Massa, isso aí. Essa barra, ela é uma barra sólida que torce, é? É isso mesmo? Exatamente. Ela é uma barra sólida. É uma barra de aço mesmo que sofre torção. O Luan pediu para repetir. Deixa eu tentar botar uma outra imagem aqui. Pronto, essa imagem aqui, ó. As Rangers mais antigas utilizavam um sistema semelhante a essa aqui. Então perceba, eu tenho a minha barra de torção aqui, tá vendo? Minha barra de torção tá aqui. Olha ela aqui. Ela tá presa aqui na estrutura e esse ponto aqui, ela não é livre para rotacionar. Isso aqui ele tá travado. Ele tá travado aqui, tem um estriado, né? Aquele estriado que a gente viu anteriormente. Esse estriado aqui, tá vendo? Esse estriado aqui vai estar nessa parte aqui, vai estar travado. Ok? Não tem como girar, não tem como rotacionar. Nessa outra parte aqui vai ter o estriado, só que perceba que o estriado agora vai estar preso na bandeja. E a bandeja, nesse ponto aqui, ela faz esse movimento de giro para um lado e para o outro, né? Então, quando nesse ponto aqui, né, a minha roda recebe um esforço para cima ou para baixo, né, essa bandeja aqui faz isso, né? Para cima ou para baixo. E o que acontece? Nesse ponto aqui eu vou ter simplesmente rotação, eu vou ter um torque aqui específico. E aí essa barra, como ela está presa aqui, o que acontece? Quando eu tentar girar aqui, ela vai torcer, ela não vai continuar girando, ela vai torcer, porque esse ponto está preso, está fixo. Então ela torce, e nessa torção ela consegue segurar, né? Aí acaba absorvendo as vibrações, sustentando o peso, simplesmente através da torção pura que ela sofre aqui. Marcos Vinícius, na dianteira. Sim, nesse caso é a dianteira aqui, Vinícius. Marcos Vinícius. Nesse caso é a dianteira. Algumas picapes na dianteira utilizaram esse tipo de barra de torção. Aqui é justamente a dianteira, né? Suspensão independente, braços oscilantes, só que o tipo de mola é barra de torção. Não é isso. Ela rotaciona parcialmente, né? Por exemplo, esse ponto aqui não rotaciona. Esse ponto não rotaciona. E esse ponto aqui, as fibras se esticam, né? Do material. Então, há uma determinada rotação nesse ponto. Nesse, não. Então, é uma torção, né? Entendeu? Aqui não rotaciona. Aqui é fixo. Não vai rotacionar. Essa parte aqui, ela sofre uma rotação limitada, né? Pronto. Se rotacionar aqui é porque o estriado já foi embora. Aí acabou a ação de mola. Exatamente. Beleza. Então vimos aí a ação dos 3 tipos de mola, né? Lembrando que essa aqui já está em desuso, né? A gente não vai achar muito. Observe como ela fica muito exposta aqui. Ocupa um espaço considerável, né? Fica muito exposto. Ela pode empenar aqui com algum tipo de esforço que sofrer aqui nessa região. Então, ela está em desuso um pouco, tá? Ainda tem bastante carro com ele, viu? A Citroën utiliza muito ainda a barra de... Sim. Ela ainda não saiu totalmente, né? Alguns veículos ainda trabalham com esse tipo de barra.
O Peugeot também, tem um Peugeot que a parte traseira dele é barra de torção também. É, barra de torção. Agora, em relação aos outros tipos, né, tá bem abaixo a utilização aí, mas, apesar de estar em desuso, né, você ainda consegue encontrar em alguns veículos. É porque ele é mais para peso, né? Assim, Oi? ele não é muito confortável. Assim, é para um pouco mais de peso que a Helical Ideal, só que não tanto quanto a o Festival, né? Como é um meio termo, né, e fica assim, aquela interrogação sobre o uso e tal, mas enfim. O Jorge já botou aí que no 207, né, tem. O 207 eu tenho é barra de torção traseira. Eu fico ligado nisso porque para fazer a manutenção deles tem que ter um cuidado danado, porque constantemente, quando mexe, fica torto o fundo. Exato. Eles requerem um nível de instalação perfeito, né? Diga. Ô, pessoal, volta aí naquela parte do slide onde tem estriado lá, o eixo que você mostrou, a parte estriada. Aqui. Aí. Esse de cima aí também é uma de torção, só que a parte, eu ia te perguntar, porque assim, na frente do porque Fusca aqui fica mostrando só são várias... mais à frente do Fusca, são várias barras desse desenho seu superior aí. São várias barras de determinados tamanhos e espessuras também, né? Aí eu queria saber se lá é considerado como barra de torção ou feixe de mola. Ele é considerado como eixo de torção. É um eixo de torção, na verdade. Devido ao formato, a gente não chama de barra, a gente chama de eixo de torção. Tem várias lâminas por dentro ali que torcem. Isso. Quanto mais lâmina, mais alto o carro fica. Quanto menos. Lá é um eixo de torção. Ok? A gente não fala aqui porque está em desuso. Esse está realmente muito desuso. A gente nem chega a comentar. Valeu, obrigado. E aí, os amortecedores agora, galera, né? A gente já viu que os amortecedores, eles estão lá para quê? Coloca aí, para que existe o amortecedor? Qual a ação dele? A gente falou na primeira aula. Quem lembra aí? Frear a mola. Oi? Como é? Repita aí. Dá um freio na mola. Pronto. Para estabilizar o movimento da mola, né? Na verdade. Pronto. Perfeito. Então, o que acontece? A gente já viu que se eu tiver apenas as molas aplicadas à suspensão do veículo, o que acontece? Passei por um obstáculo, como eu citei anteriormente, a mola absorve aquela carga enquanto a suspensão estiver fechando, por exemplo. Só que depois que eu remover essa pressão aí, a mola vai devolver de volta para a carroceria, para o sistema de suspensão, e o carro vai ficar pulando para caramba. E aí, para dissipar essa energia que as molas absorvem e tendem a devolver para a carroceria e para o sistema de suspensão, entra os amortecedores. Então, assim, de uma forma resumida, ele vai frear, né? Ele vai segurar o movimento, a movimentação além das molas. Então, ele vai servir como um freio para as molas. É isso aí que acontece, ok? Então, às vezes, o impulso, né? Que é transferido pela mola para a carroceria, por exemplo, depois que você passa por um obstáculo, é tão forte que as rodas se levantam, né? E aí o veículo ele pode perder estabilidade, aí você pode perder o contato do pneu em relação ao solo, ok? Então, para evitar essa transferência aí, para controlar tanto, observe que a gente falou isso anteriormente, para controlar tanto o peso suspenso quanto o peso não suspenso, porque não é só a carroceria que vai oscilar. Se você observar um veículo que tem problema de amortecedor, os próprios pneus ficam se chocando o tempo todo contra o solo, ok? Então a vibração não é apenas na carroceria. O sistema de suspensão vibra como um todo. E aí você vai ter desgaste nos pneus, desgaste nos componentes da suspensão, porque vão trabalhar com alta frequência, né? Além de desconforto. Então essa é a ideia da ação do amortecedor, ok? Então, por exemplo, o que é que o amortecedor influencia na frenagem? Claro, totalmente. Porque uma vez que você sabe que um problema no amortecedor pode causar perda do contato do pneu com o solo, quando você realiza uma frenagem, quem para o veículo de fato é justamente o atrito entre o pneu e o solo. Se eu já estou lhe informando que o amortecedor está ruim, você já sabe que o contato do pneu com o solo não vai ser
constante. Ou seja, você vai ter deficiência, por exemplo, na frenagem. Né? Então, como eu falei anteriormente, tem um problema em um sistema, acarreta nos outros. Não tem jeito. Então, o que acontece, né? O amortecedor ele vai estar lá para minimizar o comportamento natural das molas. Né? Não é que está errado o veículo vibrar muito apenas com as molas. Não, essa é a ação natural. Por isso que existe o amortecedor. Ok? Então, o que acontece? Cabe ao amortecedor controlar as ações dinâmicas das molas. Ok? Então, perceba que o veículo parado, ou seja, durante a execução da função estática das molas, o amortecedor não vai ter ação nenhuma, né? O amortecedor só vai agir durante o comportamento dinâmico das molas. É quando as molas começarem a absorver vibrações, começarem a se movimentar, que o amortecedor entra em ação, ok? Detalhe, o amortecedor ele não pode segurar tanto, né? Ele não pode dificultar de forma a impedir a ação das molas, por exemplo, de absorver vibração da carroceria e vibração também do sistema de suspensão, né? Ele tem que frear, beleza, porém a mola precisa se movimentar, senão você não vai ter absorção de vibrações aí. Então, o que acontece, né? Isso aqui é só um resumo do que eu estava falando, né? Quando o veículo é submetido a irregularidade na pista, a carroceria vai oscilar e as molas vão se comprimir e vão devolver energia para a carroceria e a carroceria tende a ficar oscilando infinitamente, né? E aí eu coloco os amortecedores para minimizar isso aí. E aí como é que funciona, então, o nosso amortecedor? Ele vai controlar justamente isso aqui, né? Quando eu passo por um obstáculo, a tendência é a distância entre o pneu e a carroceria diminuir, né? Se eu passo num quebra-mola, por exemplo, a suspensão te diz que a suspensão ela fecha, né? Então os elementos se aproximam. E quando eu já passei pelo obstáculo, né, o que acontece é o contrário, né? A suspensão abre, há uma distensão que a gente chama, né? Há uma compressão durante o fechamento e uma distensão no momento que eu já passei pelo obstáculo, que é o momento em que a mola devolve a energia para o sistema. Então, enfim, aqui eu tenho a imagem, né, do amortecedor estrutural, correto? Esse amortecedor, existem vários tipos de amortecedores, tá? Eu vou mostrar aqui. Os mais comuns são esse aqui, estrutural. Por que estrutural? Esse é o turbogás COFAP. Pronto. Por que ele é estrutural? Porque ele possui uma estrutura destinada a ser conjugado com uma mola. Então você já sabe que ele é um amortecedor que funciona numa espécie de torre. A mola vai estar aqui, ó, vai trabalhar aqui dentro. Então esse tipo de amortecedor a gente chama de amortecedor estrutural, ok? Porque ele tem uma estrutura destinada a trabalhar em conjunto com as molas. E eu tenho amortecedor convencional. O convencional é o que é utilizado normalmente na traseira dos veículos, né? Que ele não tem essa estrutura aqui para suportar as molas. Então, principais problemas aí, né? A gente tem os amortecedores. Vazamento, como vocês já perguntaram naquela primeira aula, a gente vai falar de novo aqui, né? As buchas de fixação com folga, a gente vai ver bucha mais para frente. E um dos problemas de bucha é folga, trinca, enfim. E a própria quebra, né? Do amortecedor. Eu posso ter uma trinca, eu posso ter um empeno do amortecedor também, ok? A gente vai ver. Eu posso ter folga interna, além de folga nas buchas, posso ter uma folga interna. Mas vamos lá. Ô, professor, um defeito também que costuma acontecer, que não está aí, não nem costuma acontecer, já aconteceu comigo em um veículo que eu tinha, o travamento. Tipo assim, ele fica ao invés dele ficar livre, de tipo vazar o óleo e ficar livre, ele começa a travar, a ficar mais pesado do que um novo de fábrica. Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. Já a gente comenta sobre isso. Então, enfim, eu vou ter o corpo do amortecedor aqui, né? Aqui onde eu vou ter as câmaras internas do amortecedor. E aqui eu tenho a haste
do amortecedor. Então, essa haste aqui vai ficar se movimentando, né? Vai ficar entrando e saindo em relação ao corpo aqui, no momento que o veículo estiver passando aí por irregularidades no solo, né? Então, o que acontece? Aqui em cima, né? Eu vou ter o meu prato superior, porque é o seguinte, a mola vai trabalhar comprimida aqui, tá? Então, a mola vai estar aqui, então vai ter esse prato inferior aqui, e aqui em cima vai ter um prato superior, e a mola vai estar aqui no meio. E aí, quando a suspensão fecha, essa haste aqui desce, né? E, claro, esse corpo vai estar parado, né? Mas, assim, ele basicamente vai exercer esse movimento aqui, né? É claro que, em relação a quem está observando, ele vai estar subindo. Mas, em relação à fixação dele, essa parte aqui vai estar parada. Então, o amortecedor ele vai fechar toda vez que eu passar por um obstáculo. Quando o obstáculo liberar esse pneu aí, para se movimentar de novo, aí essa haste vai subir, né? Vai voltar a retornar. E esse corpo aqui ele vai descer. Então, eu posso ter uma compressão aqui do amortecedor, ou eu posso ter uma distensão, né? Que seria a abertura do amortecedor. E aí, o que acontece? Quando eu tenho um veículo sem amortecedor, sem o efeito do amortecedor, eu tenho uma alta frequência de movimentação aí da carroceria com uma alta amplitude no fim aqui, né? Tem uma altura aqui bem maior do que aqui onde eu tenho a ação do amortecedor, né? Então perceba que há uma variação sim de amplitude de frequência, porque deve existir, a mola não pode ficar travada, né? Só que observe que na segunda movimentação aqui, no segundo ciclo de funcionamento, a altura da carroceria já está mais baixa aqui, ó. Ou seja, já oscilou menos. O amortecedor fez o quê? Segurou um pouco a ação das molas. E no final, observe aqui, né, a diferença no terceiro ciclo. Então aqui praticamente eu já estou estabilizando a carroceria quando eu tenho amortecedor. E quando eu não tenho, eu vou ter mais ainda alguns ciclos ocorrendo aqui, né? Então essa é a ação do amortecedor. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu tenho um amortecedor convencional. Ele não tem a estrutura de suportar as molas, ok? Porque aqui eu tenho uma suspensão semi-independente. Então, eu não tenho um conjunto em forma de torre aqui. Então, meu amortecedor não é estrutural, ele é convencional. Então, antigamente, né, os amortecedores serviam como, literalmente, um freio para as molas, né? Era algo para frear mesmo a ação das molas, né? Ô, professor, aquela suspensão lá não é dependente, não? Não, é porque é semi. Mesmo parecendo, perceba, você fala, mas está no centro da roda aqui, né? Mas ele não está passando pelo meio aqui, né? Então a imagem dá a entender, mas isso aqui está indo lá para frente e depois você vai ter o eixo passando aqui, entendeu? Ah, entendi. Então ele está projetado à frente, correto? Verdade. Aí seria semi nesse caso. Então antigamente era assim, né? Ele ia em contato com as molas mesmo para exercer uma espécie de frenagem nas molas. Porém, a gente chegou no que a gente chama de amortecedor tubular, ok? E a gente viu que nessa estrutura tubular eu tenho aí normalmente 3 câmaras, né? No meu amortecedor. Então, nesse caso aqui, eu tenho um amortecedor convencional, ok? Olha internamente aqui, ó. Eu tenho a minha haste aqui, né? O amortecedor, e eu tenho as câmaras aqui, né? Que a gente vai ver com mais detalhes. Bom, nos automóveis, né? A gente utiliza amortecedor telescópico, né? Que é justamente o que tem aquele efeito de se comprimir, diminuir lá o tamanho e depois aumentar, né? É isso que a gente chama de amortecedor telescópico, né? Então, eles utilizam aí a força de amortecimento gerada pela resistência produzida pelo fluxo de óleo. Ou seja, basicamente é isso. Eu vou ter uma câmara, aqui eu tenho uma só, que é só para exemplificar, né? Mas vamos lá. Qual o problema aqui? Eu tenho essa parte fixa do amortecedor que vai estar em contato com as rodas, né? Com as rodas. E essa haste do amortecedor aqui, ó, ela vai estar em contato com a carroceria.
E aí o que acontece? Durante a movimentação, isso aqui vai estar abrindo e fechando de uma forma muito rápida, vamos pensar assim, né? Estaria abrindo e fechando de uma forma muito rápida. Para controlar essa movimentação aqui, o que eu posso fazer? Eu posso encher aqui de óleo, né? E aí o que acontece? Esse óleo vai atrapalhar a movimentação desse êmbolo, ok? Desde que esse êmbolo ele seja vazado aqui, ó. Então isso aqui é um pistão, ok? Esse êmbolo aqui é o pistão que está lá preso nessa haste aqui, ó. Então se ele fosse, por exemplo, fechado, né? Eu não tivesse passagem de óleo aqui, eu não ia conseguir o efeito de amortecimento, né? Eu ia estar tentando comprimir esse óleo aí, e aí eu não teria o efeito desejado. Para que eu furo? Por que eu tenho essas aberturas aqui? Para justamente o fluido conseguir passar, né? E atrapalhar a movimentação desse êmbolo aqui. Então, quando esse êmbolo tenta vir para frente aqui, né? O que acontece? A presença do óleo acaba atrapalhando a movimentação. Só que ele não evita a movimentação, né? Se ele fosse fechado, eu ia evitar a movimentação num tipo. E essa haste iria empenar, não ia aguentar. Então ele é furado por quê? Porque o óleo precisa passar para o outro lado. Ok? E essa dinâmica do óleo passar para o outro lado atrapalha a movimentação do êmbolo. E aí eu crio um certo tipo de freio para a movimentação da carroceria e das rodas. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Amortecedor recondicionado. Sim. Daqui a pouco eu falo sobre o recondicionado. E aí o que acontece? A ação do amortecedor é essa aí, galera. Não tem segredo. É a passagem de óleo por um orifício aqui, né? Do êmbolo, para limitar a movimentação dele. Uma vez que o êmbolo está ligado com a haste, e a gente viu que a haste vai ficar subindo e descendo o tempo todo. E eu quero minimizar essa movimentação. Então, para isso, eu tenho os amortecedores hidráulicos. Por que hidráulicos? Porque trabalho com fluido ali, com óleo ali. De ação simples e de ação dupla. Ok? Em que esses amortecedores podem ser pressurizados, ou seja, trabalhar com um gás adicional. A gente vai ver para que tem esse gás lá. E eu posso ter também amortecedor eletrônico, né? Que aí já é uma coisa mais sofisticada. Eu vou passar um vídeo para vocês também, onde eu tenho amortecedor eletrônico. Já é uma coisa bem, né? Uma visão bem mais atual. Ok? Então, enfim, eu tenho um amortecedor estrutural, que é o que tem a base para sustentar a mola aqui. Nesse caso aqui, ó, os amortecedores utilizados na suspensão, tipo McPherson, né, sempre vão ser estruturais, né? Porque tem que estar conjugado com a mola. Então, McPherson sempre vai utilizar um amortecedor estrutural. Para um sistema de suspensão dependente ou semi-independente, né, normalmente eu utilizo um amortecedor convencional, que é esse aqui, ó, que normalmente a gente não vê a haste, né? Você tem esse protetor aqui, a gente não visualiza a haste, mas ela existe. E aí o que acontece, né? Se eu observar internamente o meu amortecedor, a minha haste, ela vai estar presa no pistão. Olha os furos aqui, ó. Pistão. Permitir a passagem de óleo. E aí, inicialmente, esse pistão já vai dividir a minha região interna do amortecedor, que vai estar cheia de óleo, em duas câmaras. Ok? Nesse caso, a câmara de cima, a câmara de tração, e a câmara de baixo, a câmara de compressão. Ok? Essas nomenclaturas aqui, ó, são nomenclaturas dadas pensando no movimento de compressão da suspensão. Ou seja, quando o sistema vai fechar, né? Quando a roda está subindo, né? Quando o amortecedor fizer isso aqui, ó, fechar, né? O que acontece? O fluido que está aqui embaixo, esse pistão vai estar comprimindo, né? O pistão não vai descer. Ele vai comprimir o fluido aqui nessa região. Então, essa câmara é a câmara de compressão. E nessa região aqui, ó, é como se eu estivesse tentando esticar esse fluido aqui, né? Então, eu considero a câmara como câmara de tração, ok? Hoje em dia, a gente viu que eu tenho 3 câmaras possíveis, não é isso? Então, a gente já viu que essa câmara é a câmara de compressão, que essa câmara aqui é a câmara de tração, e a terceira câmara, qual é? É essa região que está aqui, ó,
esse cilindro externo, ok? Que é o meu tubo reservatório. Então, eu tenho a câmara de compressão, a câmara de tração e o tubo reservatório. E aí, o que acontece? Esse pistão aqui, ó, ele separa as câmaras de compressão e câmara de tração. E aí, nesses amortecedores que tem 3 câmaras, eu vou ter a adição dessa válvula base aqui, ó. O que é que essa válvula base ela faz? Ela divide as câmaras de compressão e de tubo reservatório. Porque perceba, parte do fluido, quando eu fechar a suspensão, essa haste desce, né? Olha só agora, a haste desceu. Então, o que acontece? Esse óleo aqui não pode ficar aqui, digamos assim, parado, sem nenhum tipo de movimentação, senão eu não conseguiria descer essa haste. Então, o que acontece? O fluido que está nessa câmara passa pelo orifício e vem para a câmara de cima, para a câmara de tração. E nessa brincadeira, né, a movimentação desse êmbolo aqui é dificultada. Então, ó, ele passa para a câmara de tração. Só que o que acontece? Mesmo assim, eu preciso gerar um alívio nessa região aqui de compressão, ok? E o que eu faço? Eu coloco uma válvula base aqui. E essa válvula base vai dificultar também a passagem do fluido da câmara de compressão para cá, para o tubo reservatório. Conseguiram entender isso aí? Perceba, quando a haste descer, né, esse pistão vai descer também. E o fluido que está aqui precisa sair daqui. Se ele não sair daqui, a haste não desce. E para ele sair daqui, o que eu faço? Eu faço ele passar pelas válvulas que tem aqui, no pistão para a câmara de tração. Isso já dificulta a movimentação. E o resíduo que fica aqui passa para o tubo reservatório. Tem aqui. Eu tô com um vídeo aberto aqui no YouTube que eu iria passar para vocês. Pelo horário, eu não vou conseguir passar aqui simultaneamente. Mas eu vou colocar lá no Classroom. Inclusive, eu botei um vídeo lá, não sei se vocês viram, que mostra a evolução um pouquinho do sistema de suspensão, né? O cara brincando com a suspensão lá, colocando uma mola... posso mandar aqui o link também. Não sei, vocês viram o vídeo que eu mandei lá no Classroom também? Não sei se vocês chegaram a ver. Pronto, exatamente. Ele mostra ali, né, a evolução. O cara coloca uma suspensão dependente nas 4 rodas, vê que a oscilação fica muito grande, vai modificando, bota uma independente, bota lá as 2 bandejas. E o que acontece? Eu vou mostrar, eu vou colocar lá um vídeo sobre o sistema dos amortecedores, né? Deixa eu passar para vocês aqui logo. E aí, agora como eu vou ter outra aula agora, vocês já vão aí assistindo esses vídeos, ok? Eu vou mostrar um sobre o funcionamento mesmo dos amortecedores e vou colocar um outro falando um pouquinho sobre as características, ok? Mas só finalizando aí, só para finalizando para vocês, rapidinho, eu acho que eu já citei isso, nos amortecedores que a gente tem o gás presente no interior também, junto com o óleo lá, claro que não é misturado, mas na região lá do tubo reservatório, a ideia ali é evitar a formação de bolhas de ar no interior do amortecedor, reduzindo assim a eficácia dele, ok? Ah, por que hoje tem gás dentro dos amortecedores? Para melhorar a eficácia do amortecedor, para não gerar bolhas de ar, correto? Eu vou mostrar aqui o funcionamento, ó, do amortecedor. O funcionamento tá nesse link aí, ó. Ok? O áudio tá em inglês, mas é bem dinâmico. Você consegue entender bastante. Vou mostrar esse vídeo aqui. Ainda não falei com detalhes, mas já vou mostrar aqui. É sobre o processo de instalação do amortecedor em termos de remoção de ar, né? Na verdade, não é nem remoção de ar, na verdade é a remoção lá das bolhas que podem ficar no interior do amortecedor. Vou colocar no Classroom também. A imagem sumiu aí, quem tá vendo aí a imagem? Não, sumiu, porque eu mudei de janela aqui, então provavelmente vocês não estão vendo aí a imagem, né?
Eu não tô vendo nada, só o D de Diego mesmo. Pronto, é porque eu saí para copiar os links para vocês aqui. Vocês não vão enxergar agora. Ah, ok. Tranquilo. Desculpa aí, você. E aí eu vou colocar aqui, ó, a desmontagem. A gente não falou disso também, mas eu vou colocar aqui a desmontagem, o processo de desmontagem do sistema de suspensão, ok? O amortecedor, enfim, em relação às molas. Vocês vão ver elementos que a gente não falou ainda, mas a gente vai falar mais na frente. Esses 3 vídeos aí, para vocês assistirem e a gente comentar na próxima aula, certo? Ó, hoje já deu 40 pessoas, já deu um pouquinho mais. Bacana. Ok, minha galera. Responda isso tudo ok? Conseguiram entender? Beleza aí, que foi passado hoje? Que foi? Né? Ok. Um abraço a vocês. Sexta-feira a gente tem mais aula, ok? E a gente E o vídeo, professor? E o vídeo? Eu passei o link para vocês aqui no chat e eu vou colocar também lá no Classroom, ok? Para vocês assistirem. Okay. No Classroom tem que ter a senha, né, professor? Você já tem o aplicativo? Ele já é automático. Você já vai ter lá. Você já vai ter lá já é para você ter o acesso. Você já logou com a conta Meu Senai? Se você já logou, você já tem o acesso. Já fica lá automaticamente. Classroom, né? Luan disse que não apareceu. Eu postei o link aí no chat, lá em cima. Quem conseguiu pegar o link aí, reposta aí pra galera, por favor. Eu coloquei no chat. Aqui. Pronto. E eu vou colocar no Classroom também, ok? Então, um abraço para vocês aí. Estou encerrando aqui por hoje. Sexta-feira a gente continua, beleza? Então, boa noite a todos aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado aí. Valeu. Obrigado, professor. Boa noite. Já foi. Então, boa noite. Café, Fernando? Hã? Cadê o café? Qual o problema? O café, cadê o café? Acabei de bater um cappuccino agora, meu amigo. Boa. Pô, não.